17. Do atendimento ao docente e da participação obrigatória. Artigo 31. No atendimento à constituição da jornada de trabalho do titular de cargo no decorrer do ano, em ocasional perda da classe ou de aulas, deverá ser aplicado na unidade escolar e, se necessário, também na diretoria de ensino, o procedimento de retirada de classe ou de aulas livres de outro docente, do mesmo campo de atuação e ou da disciplina do cargo, com as aulas das disciplinas específica, não específica, bem como demais disciplinas de sua habilitação e disciplinas de outra licenciatura, observada a seguinte ordem inversa e, nas situações de acumulação, deverá ser respeitado o princípio da razoabilidade. 1. Docentes contratados. 2. Docentes ocupantes de função-atividade. 3. Docentes estáveis nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. 4. Docentes estáveis nos termos da Constituição Federal de 1988. 5. Titulares de cargo na carga suplementar. 6. Docentes afastados nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 444 de 1985. Parágrafo 1º. Na impossibilidade de atendimento com classe ou aulas livres, conforme previsto no caput deste artigo, deverá ser aplicada a retirada de classe ou aulas em substituição, na ordem inversa à da classificação dos docentes não efetivos. Parágrafo 2º. Persistindo a impossibilidade do atendimento ao titular de cargo, o docente permanecerá na condição de adido, cumprindo horas de permanência, aplicando-se o disposto no artigo 18 desta resolução. Parágrafo 3º. Quando houver perda da classe ou de aulas livres em decorrência da aplicação do procedimento de retirada de classe/aulas, pela ordem inversa à da classificação para atendimento obrigatório, o docente, alcançado pelo procedimento, poderá permanecer com a classe ou com as aulas, caso o docente atendido se encontre em licença-saúde. Parágrafo 4º. Durante o ano letivo, sempre que houver necessidade de atendimento a docentes não efetivos, aplicar-se-á o procedimento de retirada de classe ou de aulas dos docentes contratados para a composição da carga horária de opção na própria unidade escolar e também na diretoria de ensino, se necessário. 18. Das disposições finais. Artigo 32. Os recursos referentes ao processo de atribuição de classes e aulas não terão efeito suspensivo nem retroativo e deverão ser interpostos no prazo de 2 dias úteis após a ocorrência do fato motivador, dispondo a autoridade recorrida de igual prazo para decisão. Artigo 33. A acumulação remunerada de 2 cargos docentes ou de 2 funções docentes ou ainda de um cargo de suporte pedagógico com cargo ou função docente poderá ser exercida desde que 1. O somatório das cargas horárias dos cargos/funções não exceda o limite de 65 horas quando ambos integrarem quadro funcional dessa Secretaria da Educação. 2. Haja compatibilidade de horários consideradas no cargo/função docente, também as aulas de trabalho pedagógico coletivo, a TPC, integrante de sua carga horária. Parágrafo 1º. É expressamente vedado o exercício em regime de acumulação remunerada de 2 contratos de trabalho docente. Parágrafo 2º. Poderá ser celebrado o contrato de trabalho docente em regime de acumulação com cargo ou função atividade docente, no mesmo ou em outro campo de atuação, bem como com cargo das classes de suporte pedagógico, conforme dispõe o inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Parágrafo 3º. A acumulação do exercício de cargo/função docente ou contratação docente com o exercício de cargo ou função docente em situação de designação como professor coordenador somente será possível quando se tratar de unidades escolares distintas. Parágrafo 4º.
Aplica-se o disposto no parágrafo 3º deste artigo nas situações de designação de vice-diretor de escola. Parágrafo 5º. A acumulação do exercício de cargo / função docente ou contratação docente com exercício de cargo das classes de suporte pedagógico somente será possível quando as unidades escolares ou os setores de trabalho forem distintos. Parágrafo 6º. A contratação do candidato em regime de acumulação com o exercício da docência no campo de atuação relativo a aulas somente será possível após atribuição, no exercício referente à docência, de carga horária correspondente à da jornada básica de trabalho docente. Parágrafo 7º. O superior imediato que permitir o exercício do docente em situação de ingresso ou de contratação, no segundo cargo / função atividade, sem a prévia publicação de ato decisório favorável à acumulação, arcará com as responsabilidades decorrentes deste ilícito, inclusive as relativas a pagamento pelo exercício irregular. Artigo 34. Compete ao diretor de escola autorizar o exercício, bem como providenciar a contratação do candidato a quem se tenha atribuído classe ou aulas em sua unidade escolar, desde que o profissional apresente 1. Atestado admissional expedido por médico do trabalho devidamente registrado para fins de comprovação de boa saúde física e mental, declarando-o apto ao exercício da docência. 2. Declaração de próprio punho de que estará ou não em regime de acumulação de cargos / funções, sendo que, em caso positivo, deverá ser previamente publicado o ato decisório de acumulação legal, se assim caracterizada. 3. Declaração de próprio punho de que possui ou não antecedentes de processo administrativo disciplinar no qual tenha sofrido penalidades. 4. Documentos pessoais comprovando: a. Ser brasileiro nato ou naturalizado. B. Ser maior de 18 anos, apresentação de RG original. C. Estar em dia com as obrigações militares, apresentação de certificado de reservista. D. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, apresentação de título de eleitor e últimos comprovantes de votação / justificação. E. Estar cadastrado como pessoa física, apresentação de CPF. Parágrafo 1º. No atestado admissional a que se refere o inciso 1 deste artigo, a data de sua expedição deverá ser de, no máximo, até 30 dias imediatamente anteriores à da celebração do contrato de trabalho. Parágrafo 2º. É vedada a contratação temporária de estrangeiros. Parágrafo 3º. É vedada a permanência no serviço público de docente contratado com idade igual ou superior a 75 anos em observância à Lei Complementar Federal 152 de 2015. Parágrafo 4º. O profissional a ser contratado, que seja aluno de curso de nível superior em andamento, deverá apresentar nas sessões de atribuição de classes e/ou aulas atestado de matrícula e frequência ao curso, com data de expedição recente, retroativa, no máximo a 60 dias da data da atribuição. Artigo 35. A Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, CGRH, poderá expedir normas complementares que se fizerem necessárias ao cumprimento do que dispõe na presente resolução. Artigo 36. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial as resoluções SE 7 de 22 de 11 de 2018 e 71 de 16 de 12 de 2019 e 1 de 3 de 1 de 2020.